Gratidão. E aqui a gente vai falar de um tema super importante para o processo ascensional, que é a confiança, né? Então, quanto nós estamos confiantes no nosso processo, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós somos, daquilo que nós devemos fazer. Então, a confiança é uma energia que pode mudar completamente o cenário. Completamente. Então, a pessoa pode estar numa situação, numa circunstância, e ela está duvidando, ela está numa energia assim, né? Numa energia onde as ondulações são frequentes e ela está, não sabe se vai para cá, se ela vai para lá, o que acontece. Então, esse alinhamento, que é o alinhamento de quem você é com aquilo que você está aqui como personagem, é fundamental. E para que isso aconteça, a gente tem que estar justamente no nosso núcleo interno, a gente tem que estar voltado para dentro. Então, quando surgir essa patinação, né, vamos chamar assim, esse será que eu vou, será que eu não vou? Tenha sempre em mente que é porque você está lá na mente. Então, carrega essa energia, desce com ela e vai para o seu coração. Vai para o centro do seu ser, onde está a sua consciência. Então, aprenda a pensar com o coração. Então, faz esse exercício agora, você está na mente. Está lá tudo bom. Aí você coloca a sua intenção, a sua atenção e a sua energia no seu centro. Então, aí automaticamente você vai perceber a calmaria, a desaceleração, a paz, né? E uma nova energia que começa a reverberar de dentro do seu ser, retirando todos aqueles elementos. Como a gente já falou em outros vídeos, né? A mente sempre como ela por muitos anos foi mal utilizada, foi mal interpretada pelos seres humanos, ela se tornou um empecilho. O que acontece? No momento que a gente tem coletivamente essas mentes conectadas, e essas mentes estão desorganizadas, coletivamente elas ampliam a desordem. Quando elas ampliam a desordem, elas criam formas, pensamento desordenadas que criam uma psicoesfera. Então, uma camada, por exemplo, a pessoa fica nervosa, aí ela fala não sei o que, irradia uma palavra com uma vibração nervosa. E ela emite aquilo para alguém ou para uma circunstância. Porque ela não teve domínio daquela situação. Aquilo vai para o campo, vai para essa psicoesfera. Então, a gente tem que ter em mente que no universo, né, em todo esse sistema que a gente está, nada desaparece. Então, eu estou falando aqui, estou irradiando. Então, eu tenho domínio da vibração do que estou emanando. Estou transmitindo, estou falando, estou comunicando conscientemente. Quando a gente está num plano conturbado da mente e sai pipocando coisas para fora, essas formas, pensamentos vão ser geradas desorganizadas. Uma coisa é você fazer um movimento de radiação, de fala, de amor, de sabedoria, que vai também para lá, só que ele vai gerar o quê? Como ele está alinhado, ele vai retornar na mesma frequência para aquele que enviou e ele vai impactar positivamente aqueles que estão buscando em ressonância com esse amor, com essa sabedoria. Está buscando sabedoria, encontra uma ressonância com uma informação de sabedoria. Está buscando saúde, encontra um vídeo que fala sobre saúde e ajuda essa pessoa. E assim sucessivamente, né? Então, quando a gente está na mente, nunca podemos estar na mente. Então, entenda, a mente é só um mecanismo para a gente caminhar aqui, para a gente poder se comunicar, estar no mundo fazendo a experiência. É uma mente física. Agora, a mente superior que comanda essa mente física é diferente, porque essa mente superior, o ser vai estar caminhando como um observador. Então, ele vai estar observando as situações e não mais
se misturando com elas e achando se gosta, se não gosta. Ele vai estar observando, caminhando como observador, e ele vai interagir no momento em que ele, por exemplo, escolheu fazer determinada situação, determinada experiência. Mas ele está consciente daquela experiência. Então, por exemplo, ele foi comprar algo, ele decidiu conscientemente algo que ele queria. Ele decidiu, isso já veio para ele, ele decidiu. E aquilo, então, se mostra para ele e ele vai lá e compra. Então, ele não está perdido no mundo das formas. É muito importante isso para o estado energético de confiança. Por quê? Porque senão você começa a se misturar no mundo e começa a trazer problemas para o seu próprio processo, para o seu próprio entendimento, né? Será? Aí por isso que gera essas coisas que a pessoa fala, mas será que é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Por quê? Porque ela está entrando no mundo das circunstâncias, acreditando que as circunstâncias mandam nela. E não, é ela que tem que ter o comando, lembra? Nós somos aqui o comando, que tem que ter o comando da vida para atuar nas circunstâncias. Então as circunstâncias são tudo efeitos. Não podemos ir lá bater nos efeitos e falar, oh, muda. O efeito não vai mudar. Por quê? Porque ele tem uma causa. E a causa nós desconhecemos. Então a única causa que nós podemos modificar é a nossa. Então a gente muda, né? Muda a nossa causa, que é na verdade a gente perceber que não somos o personagem, mas somos um ser maior. E aí nós reconectamos esse ser maior e o personagem começa então a se alinhar a esse ser maior. Então aí a confiança está aí, né? Ou seja, o ser ele passa a se entregar ao processo e não mais questionar o processo. Então ele se entrega ao processo. Podem surgir desalinhamentos ou situações ao longo do processo? Claro, somos todos seres humanos, pode, não tem nenhum problema. Só que como ele já sabe determinadas situações, já conhece determinadas coisas, ele sabe como lidar com aquilo que surge e ele se realinha de volta. E assim a pessoa vai se alinhando, se realinha, até que ela vai percebendo mais de si mesma e vai entendendo melhor o processo e o funcionamento dessas leis superiores. Então a confiança é você acreditar, muitas vezes, né, a confiança é você, o início de tudo isso é você confiar sem ver. Né? Por quê? Porque não está, muitas vezes a situação demora para mudar fora. Então você começa a fazer sua mudança dentro e logo quer ver alguma coisa lá fora. Então essa tentativa de acelerar o processo, ou essa tentativa de dizer, não, mas será que é isso? Estou fazendo aqui, nossa, mas quanto tempo eu estou fazendo? Aí já começa a contabilizar, né? Você fez muito tempo, você fez pouco. Isso tudo é quem? A mente de novo que fala, mas será, olha quanto tempo, eu não sei o quê. Então, novamente, quando surgir esse questionamento, a confiança, lembra, a confiança está onde? No coração. Então, você vai de novo para o seu ponto de atenção, no seu centro, para lá antes de reagir a alguma circunstância que você acha, alguma coisa, e se posicionar lá. Com o tempo, você vai, essa é uma prática, gente. Tudo é prática. Tem que praticar. Não tem outro jeito, a gente tem que ter essa disciplina, porque é uma disciplina energética. Então você traz essa energia que está lá emboscada em alguma coisa e passa para o seu ponto central do seu coração, que é onde você está realmente, onde há a vida, onde está a essência, onde está a consciência. Tá, outra energia. Essa energia, ela vai te mostrar que, pô, minha filha, de novo com essa bobagem. E ela vai te desmascarar. Desmascarar quem? O próprio ego. Então o ego, diante disso, ele vai se moldando e vai se reduzindo essa briga, né, que ele tem. Então a confiança, justamente, o que acontece? Quando a gente confia, porque a gente está empoderando o ego, aí o negócio é meio complicado. Por quê? Porque quem é o ego? É o personagem, né? Então você não pode empoderar algo sem saber que existe algo maior, porque senão o seu personagem vai querer se sobrepor à mente de Deus. Vai falar, como? Peraí, né?
Seu personagem quer saber mais que Deus, né? Quando a gente fala assim, né? Mas por que você está fazendo? Você quer saber mais do que Deus? Você quer saber mais do que está definido no plano, no projeto original? Como é que você quer saber mais? Se você não sabe, né? Então, essa entrega é uma entrega contínua, gente. Você vai entregando um pouco, aí você vê que falta outro pouco. Aí você entrega outro pouco e fala, tem mais um pouco. Então, a personalidade tende, né, dependendo do nível, porque tem personalidades que são mais flexíveis, né? Então, aí um exemplo, né, o meu exemplo. Eu sempre usei o humor, né, o senso de humor diante de determinadas coisas e isso acabou me salvando diante de situações. Por quê? Porque não me torno rígida ou rigorosa diante de certas situações. Não que eu seja condescendente, não. Isso não. Porque só um ego muito forte, gente, pode se render. Tem um paradoxo em todo o cosmos. Só um ego assim extremamente forte ele pode se entregar. Um ego fraco não vai se entregar. Então o ego tem que ser aquele cara chato, né? Que fica ali, será? Vai. Mas tem essa graça do senso de humor, né? Então isso sempre veio e isso não era do ego, né? Isso era do espírito. Então o espírito estava sempre colocando essas questões de rir de si mesmo, né? Diante das situações, que eu ria de mim mesmo, o que eu estou fazendo, né? E quando o processo evolutivo começa, você vai rir mesmo, porque aí você vai ver quanta bobagem você estava acreditando. Então a confiança, ela passa por um processo muito delicado, muito. Por quê? Porque quem que vai tirar a confiança? Ela não pode ser retirada de alguém. Mas alguém pode falar determinadas coisas, né? Isso teve casos de pessoas que eu conheci, que pessoas falaram algumas coisas para essa pessoa e ela levou aquilo como verdade. E eram coisas que não eram positivas. Então isso é uma agressão, novamente, né? Isso é que a gente chama de um ataque espiritual, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque é uma pessoa que está falando para outra, não, por que você está fazendo tudo isso? Por que você está fazendo técnica? Por que você está fazendo ferramenta de mente? Por que você está lendo esses livros? Para que aquilo? Para que aquele outro? Então isso chama-se, um desrespeito na nossa linguagem, né, humana, mas na linguagem superior é um ataque. Ou seja, você está atacando o espírito que é o todo. Então imagina se eu falo para alguém, não, você, né, nós estamos aqui fazendo um treinamento, mas você não é capaz de fazer esse treinamento, porque esse treinamento não é para você. Eu estou atacando quem? Eu estou indo contra o espírito, porque quem é aquele ser que está ali? Ele é Deus. Ele é Deus. Né? Então, eu não posso chegar para alguém e dizer isso, porque aquela pessoa está carregando a centelha divina. Então, eu estou olhando para aquela pessoa e estou vendo Deus. Então, eu não posso chegar e dizer, não, olha, você não serve, não vai dar certo, isso aqui. Jamais. Então, o que acontece nesse processo evolutivo da confiança? Quando você trabalha essa energia, você se torna, diante das pessoas, impessoal. A impessoalidade começa a emergir em você, ou seja, você não vê mais a pessoa, o personagem. Você vê a divindade que está dentro do personagem. Então você olha as pessoas, você olha através dos olhos dela e vê a grandiosidade daquela pessoa. Você já consegue ver pessoas em outro nível, mesmo que elas estejam com dificuldades, porque você está vendo que aquilo é só a capa. E você sabe que aquela capa ela vai superar, porque você está vendo a maravilha que aquele ser já é, em sua essência. Então isso começa a acontecer, e quando eu comecei a ler livros, né, de mestres que percebiam isso, eu comecei a ler isso e a minha mente falava assim, imagina, será que é possível um negócio desse? Mas como que você vai chegar nisso? Não sei. Até que eu passei por duas experiências que eu vi, né? Eu vi a divindade dentro do ser, e eram seres que não estavam em situações, digamos, fisicamente ou socialmente super bem. Não eram. Eles estavam em situações de desafio. Mas eu vi a divindade dos dois, então eu entendi
porque foi uma coisa assim muito forte, gente, muito forte. Então aí a gente percebe o quanto nossa mente física é uma coisa que precisa ser muito purificada e trabalhada para que os nossos olhos físicos não vejam a imperfeição, né? Mas vejam a perfeição de cada ser. E isso é maravilhoso. Então isso vem junto com a confiança. Por quê? Porque você comecei a ler aquilo, em determinado momento eu comecei a confiar no processo e aí eu comecei a viver aquela energia, viver aquele processo. Então é isso que todos nós temos que fazer, experienciar o processo da confiança. Então você está participando internamente do desenvolvimento, né, do seu próprio conhecimento, da sua própria capacidade. Aí você é colocado em experiências para ver como você percebe aquilo. Porque sempre você vai ser colocado em experiências que estão em ressonância com aquilo que você está necessitando trabalhar ou com aquilo que você já trabalhou ou que você precisa melhorar. Então, tudo vai sendo mostrado para você, refletido, né? A confiança, ela está o tempo todo presente. O tempo todo. Então, nada pode tirar, né? Porque não existe tirar nada. O que existe é frequência, vibração. Então, o momento que você chega numa determinada vibração, determinada frequência, que você percebe a confiança, que você sente a confiança, porque não é o personagem se achando o dono do rei da cocada preta, é realmente uma coisa muito maior, aí você está humilde naquele processo e você consegue perceber os outros como seres divinos também, porque todos são. Né? Só que para isso a gente tem que trabalhar muito essa questão da confiança, que não é se achar melhor que o outro. Então, e mais, quando alguém coloca uma situação assim, né, que tenta desqualificar o outro, isso do ponto de vista espiritual, é algo extremamente delicado. Então, entenda que o espírito está sempre vendo, porque ele está nos acompanhando, né? Então, é o observador. E ele está conectado a tudo, porque quando estamos no nível superior, na mente superior, ela está coligada a todas que estão despertas, todas as consciências mais evoluídas. Então você pode ter acesso a tantas coisas que você nem imagina. Então essas consciências é como se elas estão todas observando o que está acontecendo com aquele ser, o que ele está sofrendo, o que está vindo, o que estão fazendo. Está vendo muito mais do que nós. Por quê? Porque nós, de novo, nós estamos aqui dentro desse veículo. Então, o que a gente percebe pela mente superior é o que é trazido para nós, mas lá em cima a visão é muito mais detalhada, é muito mais ampla. Mas se a gente trabalhar a energia da confiança no processo, que existe isso, você fala, não, a pessoa pode nem ter percebido a centelha divina, ou percebeu de vez em quando algumas coisas, mas ela confia. Ela fala, não, eu confio, porque aconteceu uma vez assim, assado. Ela sempre tem alguma experiência, vai perceber que você sempre tem alguma experiência para relatar, para contar, ou para sentir, para viver, para relembrar de momentos que isso aconteceu. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar essa energia constantemente, trazer para você de novo, em momentos que você passa por desafio. Você fala, não, eu confio no processo, até que você começa a se entregar ao processo, que a gente chama de flow, né? Entrar em fluxo. O processo evolutivo é você entrar em fluxo. Então você entra em fluxo, você vai indo, tem coisas que acontecem, ok, mas você caiu, levanta de novo, deu um problema, levanta, deu outra coisa, você fala ok, e você vai indo e vai seguindo as energias e vai seguindo com essa confiança, porque você está compreendendo o processo, está se entregando a ele. Então esse é o famoso soltar, que a gente fala também, né? Porque o soltar, as pessoas elas têm dificuldade por causa do controle. Porque a mente sempre quer controlar, mas será que foi feito? Será que não foi? Será que vai? Será que não vai? Então, essa mente purificada, ela fala, não chega, já deu, né? Não entendeu ainda, né? Então, retira essa mente da frente
e o soltar começa a ser um processo contínuo, e a gente começa a perceber que fez aquilo aconteceu, tal, solta, aquilo, solta, e vai ficando mais fluido o processo. Por quê? Porque quem trava? Um exemplo, gente, muito interessante que eu vivi quando eu comecei a perceber essas instruções desses mentores todos, que eles falavam de perceber a vibração. Então, uma das coisas que eu comecei a perceber foi em relação ao uso do meu celular. Então, eu lembro que eu ainda estava bem no princípio disso, e eu pegava o celular e falava, pá, e já queria rapidamente, não, resolver aqui, mandar para lá, não sei o quê, pá. Com essas minhas atividades, né, que já comentei com vocês, de consultoria, eu pegava aquilo, já mandei, pô. E aí, eu não estava nem consciente, né, daquilo, eu estava mandando e tal. Em alguns momentos, não, em alguns momentos eu parava, estava concentrado, escrevia, percebia as palavras, tal, mandava, e aquilo tinha outro fluxo. Só que para eu começar a perceber isso, eu tive que parar para perceber que eu fazia um movimento de um jeito e fazia um movimento de outro, e aquilo estava repercutindo diferente. Então, a interação com a tecnologia, muitas vezes, o que acontece? Você vai num lugar e você vai, por exemplo, pagar uma compra que você fez, né? Uma compra normal, pega o seu cartão e aí a pessoa já começa, essa máquina deu problema, não sei o que, todo mundo passa por isso, né? Aí a pessoa já começa, não, esse caixa não sei o que aconteceu, começa a apertar o botão 20 vezes. O que é isso, gente? O que está em jogo ali? As energias. O que é a física quântica nos ensina, né? É um movimento justamente, o que você está colocando está retornando. Então, por que as tecnologias travam? Porque as pessoas travam a tecnologia, não é porque ela trava. A tecnologia, obviamente que se você submetê-la, no caso do planeta agora, né, uma energia mais elevada, as tecnologias também vão ter que ser atualizadas. Tudo bem, claro, porque elas vão sofrer por conta das frequências mais altas. Mas antes de a gente pensar nesse processo de elevação da frequência do planeta, os seres humanos, com as suas frequências desorganizadas, interferem diretamente no funcionamento daquilo. Então, aí você entra num lugar, totalmente uma pessoa organizada, que atende e faz um atendimento perfeito, não tem fila, não tem nada, e tudo está funcionando. Isso quando tinha mais questão de filas e menos tecnologia, né, onde a gente interage direto com a tecnologia. E outras que é tudo parado, tudo complicado. Por quê? Porque são as pessoas. Então, entenda que a tecnologia não funciona sozinha. Nós estamos interagindo com ela. E mais, quando eu comecei a perceber isso, né, que eu comecei eu simplesmente, a minha forma de chegar próximo dela, eu comecei a perceber tão claro as energias que estavam trabalhando no meu corpo, que eu chegava, era quase como que eu falava com a tecnologia. Bom dia, tudo bem? Aí tudo estava funcionando. Então, gente, vocês precisam fazer realmente esses testes para quem está no início, né? Porque aí você vai perceber a gratidão à tecnologia. Então, eu comecei a agradecer o meu celular, porque eu comecei a ver, gente, é uma tecnologia que está sendo... Eu estou utilizando essa tecnologia. Nós temos que ter gratidão porque nós conseguimos falar hoje com quem for, né? Eu estou falando aqui. Nós podemos conversar, nós podemos trocar experiências com o mundo todo, não tem mais barreiras por conta da tecnologia. Então, nós temos que agradecer. Aí você vê aquelas pessoas estressadas, com a máquina apertando o botão, travando tudo, e aí fala, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu com isso, a senha, não sei o que, pavô. Então, esse é um grande exercício de alinhamento energético, porque eu fiz por experiência, né, passei por isso, e aí, quando eu percebi, eu chegava, pegava a tecnologia com o dedo e ia tão devagar assim no botão, e comecei a perceber que tudo funcionava diferente, e que aí eu estava, na verdade, trazendo, porque aí já estava acontecendo o processo, né? Eu estava trazendo novas energias para a vida física, para interagir com as coisas. E esse é o objetivo da expansão de consciência, esse é o objetivo da elevação de consciência, que é você transmutar as energias.
da sua própria mente, para, através do seu coração, você interagir a partir do seu corpo com as tecnologias. Então é como se você tivesse aqui um grande, que é na verdade, né, um holograma, né, e você está interagindo com as coisas, mas você está interagindo com as coisas de uma maneira construtiva e saudável. Você não está brigando com uma coisa aqui e outra lá. Por quê? Porque você está alinhando tudo. E aí as tecnologias vão responder, lembra, campo eletromagnético, elas vão responder da mesma maneira, de uma maneira organizada, de uma maneira saudável. Elas não vão ficar contra você. Então, por isso que a gente vê muitas situações de pessoas que falam mal da tecnologia. Por quê? Porque elas estão de mal com a tecnologia, porque estão de mal com elas. Então, o processo da tecnologia não tem nenhum problema. O problema é o uso dela. Então, nós temos um monte de coisas à nossa disposição, mas como interagimos com elas é a nossa escola, ou seja, é aquilo que nós temos que aprender. Por quê? Porque a tecnologia não vai sozinha fazer alguma coisa. Nós é que vamos dar vida à tecnologia e fazer com que elas sejam utilizadas ao nosso favor. Então, isso também faz parte da energia da confiança. Então, porque eu confio na tecnologia? Não, eu confio em mim. Então, eu confio que eu tenho que interagir com a tecnologia com todo carinho, com todo cuidado. Por quê? Porque ela é responsiva, ela vai responder aos meus comandos. Então, nos projetos, nos trabalhos, atividades profissionais também, gente, é muito importante a gente estar interagindo com aquilo com toda tranquilidade, porque estamos produzindo, né, materiais, produções, etc. Todas elas estão integradas às vezes com muitas outras pessoas e elas precisam estar num ritmo adequado para que tudo funcione. Então, às vezes uma pessoa está num projeto, a outra está em outro país e a pessoa que está em outro país está toda desgovernada lá com a tecnologia e essa está aqui organizada esperando que o relatório chegue e o relatório não chega nunca. Por quê? Porque a outra do outro lado está se desgovernada. Então as coisas precisam ser equilibradas para que a gente possa compreender como que funciona a nossa energia, né? E essa energia da confiança passa justamente pelo alinhamento de quem somos. Veja como tudo tem conexão, né? Então, se nós não estamos coligados com quem somos, entramos nessa mente que começa, precisa fazer isso agora, precisa fazer aquilo. Aí a pessoa pendura nas paredes 30 post-its, né? E esses post-its são todos desorganizados. Não que a gente não possa fazer essas coisas que ajudam a organizar as atividades em determinado momento. Mas ela começa a atrapalhar o processo por não ter essa organização interna. Então, a primeira coisa na confiança é você se organizar, você trabalhar em você mesmo o seu material interno. E aí você começa a interagir com as tecnologias, com o mundo. Também você vai interagir com as tecnologias que realmente fazem sentido para você. Aquilo que não faz sentido, não faz sentido. Não precisa ser tudo, né? Não precisa se colocar diante de tudo, mas aquilo que é necessário você usa, mas usa de uma forma eficaz, sem destruir a tecnologia e sem causar danos, né, a você nem aos outros. Então, trabalhar a confiança é muito importante porque ela vai criar uma rede energética de interação com muitas coisas. Ela está presente em tudo no nosso dia a dia. Seja numa atividade que a gente considera operacional, seja numa atividade mais estratégica ou numa atividade espiritual, como a gente está trabalhando a nossa elevação de consciência, nosso processo de expansão. Então, em todos os níveis de consciência, nós precisamos de confiança. Então, vamos trabalhar a confiança com calma. Gratidão.